O Internacional volta da excursão de São Paulo com 4 pontos conquistados em 6 disputados. Enquanto busca uma vaga na Libertadores e cola no G6 com a mesma pontuação, inclusive do Bahia, tem algumas lições para entender o seu momento e principalmente a continuidade do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado tem problemas defensivos e Agustin Rogel é o novo integrante do departamento médico. Agora, vencer o Flamengo não basta para entrar na zona direta da Libertadores. Mas o Inter tem vitória agora no domingo com uma previsão de 40 mil no Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, né, que chegou a vencer, né, chegou a estar vencendo o Bragantino no Nabi Abichedi, mas permitiu a virada, buscou o empate. Tem muita coisa de bastidor pra gente falar nesse conteúdo, então faz o que eu sempre te peço. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Lembrando que KTO.com é a grande parceira aqui dos conteúdos do canal e te dá 20% de bônus com o cupom Ernest. Tá no comentário fixado o link para tu ir direto para KTO.com, fazer o teu cadastro e aproveitar para dar uma brincada com a gente. Ontem levei uns pila. Eu vou botar no meu Instagram depois a múltipla que eu fiz ali com os chutes a gol, as finalizações, que vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse mercado também. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos botar pro lado aqui e vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter chegou a 42 pontos, agora com 26 jogos. Mesmo número de pontos do Bahia, que é o 6º colocado. Também o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que é o 7º colocado. Agora sim, né? Se vencer o Flamengo, não entra direto no G4 ainda, porque iria a 45 pontos. Nesse jogo ainda que está atrasado, a gente não tem data, mas o Flamengo no momento tem 13 vitórias e o Inter 11. Então o Inter ficaria com 12 vitórias, não passaria pelos critérios. Não é só mais saldo de gols, não é mais gols pró e tudo mais. Mas o Inter continua ali na sua luta pelo G6 e G4 do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que a gente tem que entender um pouco do jogo e talvez trocar uma ideia e trabalhar os ensinamentos que esse empate aí bem frustrante deixa, tá? Primeiro, o seguinte, o trabalho do Roger ele é muito bom. Ele é muito bom. São 21 pontos jogados as últimas 7 rodadas, tá? E ele conquistou 17 desses 21. E isso dá mais ou menos 80%, né? Quase 90% no início da rodada, né? Só que a gente tem que entender que para ele buscar título, G4, G6, a corda tem que estar sempre esticada. O Inter começa de uma forma muito boa o jogo no Nabi Abichedi, trocando passes, envolvendo o adversário, como sempre faz. O Bragantino muito mal defensivamente, ele é envolvido pelo Bernabé, envolvido pelo Wesley, o Alan Patrick brinca de tirar a defesa com apenas, às vezes, alguns movimentos de corpo, né? E o Rafael Borré faz o primeiro gol. A grande questão é que aí o Inter o que fez? Esmoreceu. E aí talvez não seja porque o psicológico foi abalado no sentido de virou soberba, a gente ganha quando quer. Eu acho que o Inter diminuiu o ritmo porque está sentindo o que fez nos últimos jogos. O que fez em termos de força, em termos de raça, em termos de entrega. Tanto que continuou entregando, continuou se entregando no jogo e buscou o empate depois com um gol do Ener Valencia no segundo tempo. Poderia ter feito com o Gustavo Prado, poderia ter feito com o Wanderson, poderia ter feito com o Alan Patrick. Claro que também, né, ficamos com a defesa exposta e esse é outro ensinamento que eu acho que a gente tem que ter. O Rogel agora está no departamento médico, teve uma lesão no posterior da coxa, vai ser anunciado hoje, após de um exame, quanto tempo ele fica fora, se é grau 1 ou se é grau 2, e aí quando entra o Igor Gomes, estava fora de ritmo,
perdeu pelo alto, perdeu para o John também num jogo de corpo, que zagueiro não pode tomar, né? O zagueiro, no caso, ele foi com o corpo do John, e aí quando viu o John só botou para o lado direito, que é a bola, né? Que é a bola que ele chuta, o pé que ele chuta, e aí não tinha nenhuma defesa para o Rocher. Muita gente criticou o Rocher nos gols tomados, que os gols eram defensáveis. Eu acho que no primeiro gol era um chute basicamente a queima-roupa. Se vocês olharem nas imagens com cuidado, hoje, sem cabeça quente, vocês provavelmente vão enxergar que o John tem o gol inteiro para simplesmente tocar e dar um bico na bola, né, e superar o Rocher. No segundo gol, a bola bate no Bernabé e também engana. A bola, na verdade, cruzada ia quase na linha de escanteio, em termos de chute a gol, né? No final, se não batesse no Bernabé, não teria surpreendido o Rocher. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que entender. Hoje, o Roger busca alternativas a partir do grupo que ele tem. Um grupo que não foi, claro, ele que montou, mas que ele já entendeu como funciona. Por exemplo, me parece muito claro que ele pode até jogar com o Ener Valencia e com o Borré juntos. Tá? E isso todo mundo talvez passe a pedir agora, porque o Ener Valencia fez o gol ontem. Mas, na verdade, o Valencia é a alternativa ao Rafael Borré, que sai da área, que também tabela como, às vezes, um articulador, como um meia, para o Wesley entrar na área, para o Thiago Maia entrar na área, para o Alan Patrick entrar na área. Falei para vocês, né, que o Roger estava testando alternativas com o Cleiton Sampaio, com os jogadores do meio campo, o próprio Ener Valencia também jogando entre os titulares. Então, fica aí também essa questão, né? Agora o Roger joga com 2 atacantes ou mantém o esquema? Eu manteria o esquema, que está dando certo, que está funcionando, a linha de 3 meias está interessante e que o Inter vai ter uma volta agora importantíssima para o jogo do final de semana contra o Vitória. A tendência é que Bruno Tabata esteja apto para jogar, nem que seja no mínimo 60 minutos. E aí a gente pode talvez botar um pouco mais de experiência, consciência tática, consciência também técnica, né? Questão técnica. O Bruno Tabata estava muito bem antes também da sua lesão. E aí o Roger vai ter que optar. Gabriel Carvalho para o banco, o Wesley para o banco. Eu acho que ele tiraria o Gabriel Carvalho hoje. Hoje, se a gente pegar a avaliação do jogo contra o Bragantino, o Gabriel Carvalho dos 3 foi o que mais destoou. O Alan Patrick voltou a jogar muito. Então o Alan Patrick jogando na dele, que é armar o jogo sem precisar marcar e ficar correndo, ele cresce de produção. Assim como o Fernando Thiago Maia. Vocês não acreditem que o Thiago Maia vai conseguir correr do jeito que ele corre, na intensidade que ele corre, durante todos os últimos jogos que o Inter ainda tem no Brasileiro. São 11 jogos. 11 jogos. E até o seguinte, se ontem uma pessoa me disse, são 7 em casa desses 11. 7 jogos em casa desses 11, ainda são 21 pontos a disputar dentro do Beira-Rio. O Beira-Rio tem que virar um caldeirão, agora começando contra o Vitória. Começando contra o Vitória nesse domingo, para a gente continuar galgando possibilidade de G6, possibilidade de G4, e se deixarem a gente sonhar, bom, daí a gente pode pegar e talvez, né, beliscar alguma coisinha mais lá na frente, um terceiro, um segundo. Eu acho que o título vai ficar muito complicado mesmo, ainda mais com o empate de ontem. Sem contar que o Botafogo continua agora na Libertadores e vai ter que escolher entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e o Palmeiras provavelmente vai chegar com tudo, porque só tem uma competição. Enquanto isso, eu quero só fazer um comentário sobre o que Renato falou ontem a respeito de os jornalistas estarem execrando o Roger e simplesmente, né, querendo colocar ele contra a torcida, porque boa parte dos jornalistas são gremistas, na verdade são colorados, boa parte dos jornalistas são colorados. E isso é uma grande balela, né? Na verdade, ele perde para o Criciúma dentro da arena, ele não consegue sucumbir um time que hoje está entre os postulantes a cair para a segunda divisão e quer tentar pegar e usar desse artifício, né, de que o cara é colorado, de que o cara é gremista, e por isso que ele bate no Renato, né? Por isso que ele pega e vai
tentar colocar ele contra a torcida. Isso é uma grande balela, né? Porque o Renato ele é muito ardiloso nesse sentido de se o Inter tá bem, ele tenta usar artifícios do Inter. O próprio Roger, ele citou na coletiva, né, dizendo que o Roger hoje é o grande cara, é o grande treinador. E depois ele fala do Grêmio, né, que os jornalistas tentam colocar ele contra a torcida, quando na verdade, o Grêmio é muito claro, né? Se o Renato vence, ele venceu, né? E o Grêmio venceu. Aí, se o Grêmio perde, foram os jogadores que perderam. A grande questão é, a gente tem que continuar muito com tranquilidade, com o pezinho no chão na temporada e não deixar essas coisas de lado, ó, não deixar essas coisas que são lá do outro lado abalarem a campanha do Internacional. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like e vamos continuar conversando sobre o Internacional e sobre até o momento do rival, né? Que ainda tem agora Botafogo, Fortaleza e depois o clássico Grenal. Já está, inclusive, né, todo o contexto Grenal também envolvido na coletiva ridícula, né, que o técnico do Grêmio deu ontem após a derrota na Arena. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.